Olá, turma! Tudo bem? Professor Euler está de volta com mais um vídeo aula. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos, de matemática. Então, primeiramente quero agradecer a sua participação durante as nossas aulas. Agradecer aí você que está do outro lado da telinha, participando, eliminando sua dúvida, perguntando, tá bom? Muito obrigado para vocês todos. Espero que todos vocês estejam bem, as suas famílias, porque hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo de matemática. Bom, para a gente começar a explorar a matemática, queremos primeiramente fazer aí um resumo daquilo que nós já estudamos durante as nossas aulas anteriores. O que a gente está estudando, professor? Nós falamos aí sobre a função, Nós demos início no estudo de função e hoje nós estaremos dando continuidade. Só lembrando que existem vários tipos de funções, E falamos sobre função, nesse caso, função afim, falamos sobre a função quadrática e a função exponencial. Por enquanto, só conceito introdutório. É claro que a gente vai explorar muito mais esses tipos de funções, Hoje nós estaremos conhecendo 3 tipos de funções, que seria a função bijetora, a função sobrejetora e a função injetora. Tá bom? Hoje nós estaremos explorando esses conceitos. Você está convidado a vir aprender com o professor Euler, professor de matemática de vocês, a fazer a definição e conseguir distinguir, ou diferenciar esses tipos de funções. Tá bom? Bom, então nesse momento eu convido a você a pegar o seu material e acompanhar a aula de hoje, tá bom? Eu espero aí a sua participação na aula de hoje, beleza? Combinado? Então vamos lá para o nosso encontro. Vamos lá, pessoal, acompanhe a nossa aula aí. Estamos aqui com a tela minimizada. Agora nós iremos fazer o seguinte: nós iremos começar a explorar aí uma nova parte, de funções. O estudo de funções, só que com a variação, A definição do nosso conteúdo hoje vai estar baseada aí no livro didático de vocês, na página, quero que você acompanhe aí a página 58 a 65, tá bom? Então essas páginas aí, a nossa aula vai estar diretamente interligada nessas páginas 58 e 65, tá? Acredito que vamos explorar até provavelmente a página de número 61, tá? A gente vai fazer 58 e 61 para não ficar muito vago aí o nosso conteúdo, tá bom? E também para a gente aprender um pouco mais aí sobre função injetora, bijetora, sobrejetora, a diferença de uma e outra, tá? Nós aprendemos nas aulas anteriores sobre a função, A função, ela tem o domínio, do contradomínio e o conjunto imagem, Só lembrando que o domínio em relação a uma função de A em B é a função A, O contradomínio é a função B e o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, certo? Bom, se formos pensar no nosso plano cartesiano, o nosso domínio é o eixo de x, correto? O contradomínio é o eixo de y, E o nosso conjunto imagem aí são as coordenadas desses 2 eixos, correto? Beleza. Então nós vamos explorar um pouquinho mais com vocês no livro didático da página 58, tá bom? Eu quero que você acompanhe aí a nossa aula de uma forma que você possa estar anotando no seu caderno essas informações que eu vou estar citando a partir de agora. Então vamos lá, pessoal. Função injetora, sobrejetora e bijetora. Opa, vamos com calma porque precisamos saber diferenciar esses nomes, Injetora, bijetora e sobrejetora. Então essas três tipos de funções que nós estamos vendo aqui, elas são funções que têm definições diferenciadas, tá bom? A injetora, a sobrejetora e a bijetora, Muitos livros ou muitos sites utilizam aí da injetiva, sobrejetiva, e a bijetiva. Porém, hoje a nomenclatura matemática ela está interligada mais com as palavras injetora, E o que seria uma função injetora, professor? Vamos lá para o nosso livro didático, acompanhe aí. Aqui no nosso livro didático, nós temos a função aqui, uma história para a gente ter uma base, Você vai ler essa história aí. Então, temos aqui,
Sendo A o conjunto de ovelha, B o conjunto das pedrinhas, notamos que não existem elementos distintos de A associados a um mesmo elemento de B. Nesse caso, dizemos que a função A em B é injetora ou injetiva. Bom, qual é a definição de uma função injetora, professor? Vamos pegar a imagem, tá? Aqui que nós temos, e associar. Ó, temos aqui o nosso domínio, certo? E aqui nós temos o nosso contradomínio. A função injetora, todos os elementos aqui, ó, do meu domínio têm correspondência com elementos aqui do meu contradomínio, certo? Tem correspondência com o elemento aqui do contradomínio distinto. O que é distinto, professor? É um elemento diferente, certo? Por exemplo, 1, 2, né? 2, 4, 3, 6, 4, 8. Então, são elementos distintos, né? Então, essa interligação aí de elemento aqui da minha função A em relação à função B, nós temos uma ligação e chamamos de função injetora. Bom, então vamos para a definição, um pouco mais aqui abaixo, para a gente verificar como é feito essa definição. Olha só, uma função f de A em B é injetora ou injetiva, né? Quando elementos distintos do domínio têm imagem distinta no contradomínio. Olha aí, ó, distintos, né? É uma palavra bem eficaz para a gente anotar aí, né, no nosso caderno. Então, pessoal, nesse caso, uma função ela vai ser injetora quando ter a partida aqui do meu domínio, né, tá aqui, ó, e ter aí, ó, uma ligação com o meu contradomínio com elementos distintos. Observem que a setinha ela vai para cada elemento. Ah, professor, mas nesse caso aí a gente tem o estudo de função. O que a gente lembra sobre função? Que função, né, para ser função tem que sair aqui do A e chegar em B, certo? Ah, professor, então nesse caso é uma função. Sim, é uma função. E que tipo de função ela é? Nesse caso aqui, ó, como esse exemplo, nós temos uma função injetora. Por quê? Porque está saindo aqui, ó, elementos de A, né, está diretamente interligado com elementos de B, mas esses elementos eles são distintos, correto? Beleza. Então, olha só, x1 pertence a A, x2 pertence a A, x1 é diferente de x2, ou seja, f de x1 é diferente de f de x2. Isso aí é uma forma da gente fazer uma notação, né, mais científica. Então, observe o gráfico da função, né, definida por f de x, que é igual a raiz de x. Olha aí, ó, nós temos aqui o nosso domínio, né, que é o eixo de x, e o contradomínio, que é o eixo de y, né. Note que qualquer reta horizontal que intersecta o gráfico de f faz apenas um ponto, e significa que para todo y pertence à imagem, né, da função, temos um único x pertencente ao reais positivo, né, associado, ou seja, dois valores distintos de x estão associados a valores distintos de y. Assim, uma função ela é injetora, certo? Então, são valores distintos aqui, ó. Nós temos, por exemplo, aqui nesse nosso gráfico, né, como vocês podem ver, ó, aqui nós temos quando o eixo toca no eixo de x em 2, em y aqui vamos dizer que é 1/2, né? Quando toca aqui no eixo de x em, por exemplo, vamos ver aqui aqui, ó, em 0, né? Em 0 aqui, o eixo de y também toca em 0, certo? Só lembrando aqui que nós temos valores diferentes, né? Bom, agora note, considerem outra situação. Essa outra situação, né, que nós temos elementos aqui, no caso as ovelhas, estão interligadas com uma pedra. Observe, no primeiro caso, sai elemento aqui de A, vamos até explicar, ó, sai elemento, cada um interliga com apenas um aqui, ó, do meu contradomínio, certo? Então sai apenas um daqui, ó, e liga com um aqui. Pode sobrar elemento, professor? Pode sobrar elemento, tá? Na injetora pode sobrar elemento aqui no meu contradomínio. Agora, aqui no segundo caso, observem que apenas um elemento de A, ele pode estar interligado com mais de um elemento em B. Ou seja, nessa situação aqui da sobrejetora, nós temos a ligação de elemento de A e pelo menos um elemento em B, pelo menos um, tá bom? Então, nessa situação, vamos fazer a definição, ó. Uma função de A em B é sobrejetora quando todo elemento do conjunto B é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A. Então,
Por exemplo, temos aqui o conjunto B, né? E tem o conjunto A, então pelo menos um elemento desses aqui seja a nossa imagem, né? Por exemplo, se todas essas ovelhinhas estiver ligada apenas em uma pedra, aqui no caso, eu acho que é uma pedrinha, né? Uma pedrinha significa que essa função ela é sobrejetora. A gente vai entender um pouquinho mais na frente, tá bom? Bom, então, por exemplo, na função aqui, né? É uma função quadrática, é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Porque no gráfico da função, observe que o conjunto imagem, né, os reais positivos, é igual ao contradomínio. Assim, todo elemento é contradomínio, a imagem pelo menos um elemento é domínio. Olha aí, ó. Aqui nós temos o ponto em x menos 1, em y 1. Em x ponto menos 3, em y aqui, não, menos 3 não, menos 2 em y 4, né? Aqui, ó, em x 2, em y 4. Então, observe que aqui, ó, pelo menos um elemento aqui do meu domínio, né, está interligado com o meu contradomínio, na casa a imagem, né, que seria o reais. E já para ser bijetora, olha aí, falamos da bijetora, sobrejetora e agora tem a bijetora. Falamos da injetora, da sobrejetora, vamos falar da bijetora. Essa aí ela é mais simples para a gente identificar. Por quê? Ela só vai ser bijetora se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Como assim, professor? Como é que eu conseguiria entender esse assunto? Ó, para você entender, a bijetora ela vai estar ligada a apenas um elemento de A em B. Cada elemento de A em B vai estar ligado apenas em um elemento aqui no meu domínio, certo? Ou seja, o meu conjunto imagem, né, aqui no meu contradomínio, vai estar ligado com o meu domínio aqui diretamente, um elemento para um elemento, tá? Então esse caso é o mais simples de se reconhecer. Bom, feitas essas três notações, vou repetir novamente. Temos aí as notações, né, de bijetora. Quando é que ela é bijetora, professor? Quando os elementos aí do meu contradomínio, né, eles são distintos, né, do meu domínio, certo? Quando que ela é sobrejetora, né? Nós temos sobrejetora quando pelo menos um elemento do meu contradomínio está interligado com o meu domínio. E quando que ela é bijetora? Quando ela é bijetora e sobrejetora ao mesmo tempo, né? Então, para ela ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora, né? Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza? Que nesse caso é mais simples de a gente entender. Agora eu quero que você veja no nosso exemplo, que eu vou estar dando para vocês identificarem qual é a função. Agora eu quero que você faça a identificação aí da função. Vamos lá. Vamos para o exemplo. Que função é essa aqui, professor? Ela é uma função injetora, sobrejetora ou bijetora? Vamos fazer o estudo dela aqui. Olha só, pessoal. Temos aqui o nosso domínio, né? Temos aqui o nosso contradomínio e também temos o conjunto imagem. Pergunto para vocês. Está ligado elemento de A em B? Sim, né? Correto. Todos os elementos aqui de A estão ligados aqui em B. Então é uma função. Começa por aí a nossa análise, né? Depois, todos os elementos de A estão ligados em apenas um elemento em B? Não, né? Observem que o elemento aqui, ó, o 1 ele está ligado com 2, né? O 2 está ligado com 4 e o 3 está ligado com 6. Nessa situação, qual tipo de função estamos falando? Da injetora, da sobrejetora ou da bijetora? E aí? Se você conseguiu entender agora, você vai estar circulando aí no seu caderno ou fazendo aí a resposta mesmo na forma oral, respondendo o professor. Qual é esse tipo de função aí? Que nós temos, ó, o nosso domínio está ligado com o nosso contradomínio, né? E observe que os elementos eles são distintos. Então, se eles são elementos distintos, o que nós podemos concluir, professor? Nós podemos concluir que a nossa função, né? A nossa função, ela é o quê? Ela é injetora. Então, nós temos aí a nossa resposta, né? Ela é injetora. Por que ela é injetora, professor? Porque, ó,
o nosso contradomínio ele está ligado com o domínio com elementos distintos. O que é distintos? Diferentes. Vamos para o próximo. Temos o segundo exemplo. Nós temos essa função, né? Aqui de A em B. Agora vamos lá. Ó. Temos elementos de A todos ligados em B? Sim. Cada um está saindo aqui. Ó. Cada elemento de A está saindo apenas um, né? Então, beleza. É uma função. Não sobrou nenhum elemento em A. Quando sobrar elemento aqui em A, não vai ser função, tá bom, pessoal? Então, tá aqui, ó. Está interligado em B. Ok. Agora eu pergunto. Eles estão ligados em elementos distintos? Não. Então, se não está ligado, então não é injetora, né? Se não é injetora, consequentemente não vai ser o quê? Não vai ser bijetora. Então, com isso, nós temos a resposta na íntegra, né? Que nesse caso, o nosso gráfico está representando uma função sobrejetora. Por que, professor? Está representando uma função sobrejetora? Porque, ó, pelo menos um elemento aqui em B está interligado em A, né? Ou seja, o nosso contradomínio, o nosso conjunto de imagem aqui no contradomínio está ligado aqui, ó, com o nosso domínio. Correto? Tranquilo? Então, estão conseguindo entender aí, né? Tranquilo, né? Beleza. Próximo exemplo. Vamos lá para o próximo exemplo. Temos agora aqui, ó. Esse aqui é um exemplo muito fácil de entender. Ó, observem. De A em B, né? Uma função de A em B, onde cada elemento de A está interligado com apenas um elemento em B. E, observem, ó, são distintos também. Então, nesse caso, ó, se encaixa a função injetora? Sim. Por quê? Porque o nosso contradomínio está ligado com elementos diferentes ou distintos. Se encaixa na função sobrejetora? Sim. Por quê? Porque pelo menos um aqui, ó, está ligado com a nossa função em A, certo? Então, nesse caso, é uma função o quê, professor? Ela será uma função bijetora. Por que ela é bijetora? Porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, opa, vamos só desfazer aqui, né? Nesse caso, ela é injetora e bijetora. Injetora e sobrejetora, então, consequentemente, ela vai ser bijetora. Tranquilo, pessoal? Bem simples, né? Bem fácil de você entender aí o estudo, certo? Agora, depois de ter feito essa comparação, né? Eu quero que você vá aí no livro didático de vocês, na página de número, vamos lá, acompanhe aí, por favor, de número 60, tá bom? Página 60. Acompanhe aí a página 60 com o professor, para a gente fazer aí umas atividades para tirar dúvida, beleza? Acompanhe aí. Vamos. Agora temos aí uma atividade para nós resolvermos, né? Para tirarmos dúvida. Questão 21, página 60. Com base no diagrama a seguir, classifique cada uma das funções como injetora, sobrejetora, bijetora ou nem injetora nem sobrejetora. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui o nosso pincel, né? Nosso apagador aqui para ficar bem legal nossa tela. Olha aqui, pessoal. Temos essa função, né? Letra A. Aqui, né? Função A em B, né? Função A em B. Eu pergunto para vocês, que tipo de função vocês acham que é essa função aqui? Pergunto. Ela é uma função bijetora, sobrejetora, né? Bijetora, sobrejetora, injetora ou nem injetora e nem sobrejetora? E agora? Bom, para responder a gente vai lá para o nosso slide, tá bom? Para a gente responder bem legal lá. Vamos lá, acompanhe no slide. Então aí na página 60, né, temos a questão 21, a letra A. A letra A, ela é injetora. Por que ela é injetora, professor? Porque os elementos aí de A estão interligados em B, no nosso contradomínio, né? E, nesse caso, são elementos distintos, né? São elementos distintos. Bom, temos a letra B. A letra B, ela é nem injetora e nem sobrejetora. Vamos acompanhar a figura. Por que ela não é, professor, nem injetora nem sobrejetora? Porque, ó, para ela ser injetora, tem que sair elemento de A, né, e chegar em B, mas é distintos, ou seja, diferente, né? Bom, essa aí é para ela ser o quê? É para ela ser
injetora, né? Para ela ser sobrejetora, nós temos que o nosso conjunto aqui, imagem, né? Aqui no domínio, tem que ser reais, né? E também temos elementos diferentes, né? Distintos. E observe uma situação aqui, ó. Está sobrando elementos aqui, né? Se está sobrando elemento aqui, então nós não podemos confirmar que ela é uma função sobrejetora, correto? Então, nesse caso aí, a letra B, ela é nem injetora e nem sobrejetora, tá bom? Temos a letra C. A letra C, olha aí, ó, mais uma questão que a gente vai responder. A letra C, observem que os elementos estão saindo aqui de A, né, e chegando em B, correto? Sobrou algum elemento aqui? Não, né? Agora, olha só, pela primeira afirmação, nós temos aí, será que ela é uma função sobrejetora? Primeiro, vamos verificar se ela é injetora, né? Injetora, nesse caso os elementos aqui de A tem que estar interligado com elementos distintos. Aqui está ligado que tem elementos distintos? Não, então ela não é injetora, correto? Sobrejetora, pelo menos um elemento aqui do meu contradomínio, né, tem que estar ligado com um elemento de função em A. Está todos eles ligados? Sim, correto. Então, nesse caso aqui, nós temos uma função, o quê? Sobrejetora, né? Então, a letra C é uma função sobrejetora. Agora temos a letra D. Essa aqui está muito simples, né, pessoal? Observe. Domínio está ligado no meu contradomínio. O meu conjunto imagem é o meu próprio domínio, né? Então, se meu conjunto imagem é meu próprio domínio, nesse caso aí nós temos uma função bijetora, né? Ou seja, ela é tanto sobrejetora como injetora. Tranquilo? Perfeito? Então, fizemos aí a correção da página 60 da questão 21. Agora vamos para a questão 22. Analise os gráficos. Vamos só maximizar aqui rapidão a tela para ficar bem legal. Analise os gráficos, né, da função a seguir e identifique quais são injetora, sobrejetora ou objetora. Bom, aqui é análise de gráfico. Como é que a gente vai analisar um gráfico, professor? Pessoal, para a gente analisar o gráfico, nós temos que olhar as nossas coordenadas, né? Observem, ó, quando está no ponto 2 e 2, certo? 2 e 2, o que significa? Que eles estão ligados aí, ó, com elementos distintos, né, ou iguais no nosso contradomínio, ó. Domínio X contra domínio Y, ó, 2 e 2. Outro elemento, 4 e 5, né? Observem que 2 e 2, eles estão ligados, e 4 e 5, ou 5 e 4, eles são distintos, né? Eles são distintos. E também cada elemento do meu domínio está ligado com o meu contradomínio. O que quer dizer isso, professor? Que se temos uma função bijetora, né, ou injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, nós concluímos que ela é uma função o quê? Ela é uma função bijetora. Então a letra A, né, da questão 22 vai ser uma função bijetora, ok? Letra B, temos aqui, ó, a função H, né, dos reais positivos nos reais, certo? Então nós temos aqui, ó, uma função exponencial, certo? E essa função exponencial, ó, é uma função crescente. Observe que dados os valores aqui para x, vai aumentar em y, né? Então o que a gente pode concluir aí, professor? Podemos concluir, ó, que ela é uma função injetora. Por quê, professor? Porque os elementos aqui no meu domínio, né, são elementos distintos no meu contradomínio, certo? Então, nós temos aí uma função injetora, a letra B. Letra C. Ó, um exemplo já foi dado ali no nosso livro didático, né? Uma função de G de R em R, os reais em reais, né? O que nós temos aqui, ó? Nós temos uma função sobrejetora. Por que sobrejetora, professor? Porque, ó, observem que os elementos aqui que estão ligados em... Vou te dar um exemplo, aqui, ó. 1 em 1, certo? 1 aqui, ó, em X está ligado com 1 em Y.
o ponto 2 está interligado com o ponto 4 e assim sucessivamente. Se a gente for fazer a nossa análise gráfica, vamos ter uma conclusão que ela vai ser uma função sobrejetora, né? Uma função sobrejetora. E a letra D, temos aqui uma parte de uma parábola, né? Observem que temos a mesma reflexão, uma reflexão do item anterior. Observem que os elementos aqui do meu domínio estão interligados com o meu contradomínio, né? E também eles têm elementos distintos. Observem que são elementos distintos, ou seja, aqui o meu conjunto de imagens são elementos distintos. Então, se os elementos aqui da minha função em relação a x, do eixo x, está interligado com o eixo y, beleza. Eles são distintos, nós podemos concluir que ela é uma função bijetora. Por quê? Porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tranquilo? Então você vai acompanhar agora aí, ó, a nossa correção. Vamos lá para a correção. Correção aí, ó, questão 21, letra A injetora, né? Letra B nem injetora nem sobrejetora. Letra C sobrejetora. Letra D bijetora. E a 22, letra A bijetora, letra B injetora, letra C sobrejetora e letra D bijetora. Agora temos aí uma questão 23 aí na página do livro de vocês, na página 61. Vamos fazer a leitura e já vamos para a correção aqui dela, tá bom? Olha só, considere a função f de A, né, menos 1, 0 e 1 e B, 0 e 1, tal que f de x é igual a x ao quadrado. Classifica a função injetora, sobrejetora ou bijetora, justificando sua resposta. Então quer que nós façamos aí um gráfico, né? Vamos fazer aí o estudo dela. Fazendo aí o nosso estudo, vamos lá. Questão 23, ela vai ser uma função de A em B, né? E a função ela é interligada, né, por uma função de x elevado ao quadrado. Então, todo número, no caso, menos 1 elevado ao quadrado vai ser quanto? Menos 1 elevado ao quadrado vai ser igual a 1. 0 elevado ao quadrado vai ser 0. Né? 0 elevado ao quadrado vai ser 0 e 1 elevado ao quadrado vai ser 1. Então, temos aí, ó, a nossa função. Pergunto, ela é injetora, bijetora ou sobrejetora? E agora, professor? Elemento de A, eles são distintos? Não, né? Eles não são distintos. Então, nesse caso, ela não é injetora. Eles estão interligados em pelo menos um elemento? Sim. Então, ela é uma função sobrejetora, né? Correto? Ela é uma função sobrejetora, como vocês podem verificar aqui embaixo. Tranquilo? Aí temos a questão de número 24. 24, vamos fazer a leitura aqui, a gente já prossegue aí, ó. Considere a função de A em B uma função de exemplos. Vamos ter que dar exemplos. Vamos dar exemplos aqui para a função na 24. Olha aí, ó. Exemplos. Temos aí a letra A de uma função injetora que não seja sobrejetora. Uma função injetora que não seja sobrejetora, está aqui o exemplo, ó. F de x é igual a x mais 1, de A, né, 0, 1 e 2, e B, 1, 2, 3 e 4. Essa função, ela é injetora, mas não é sobrejetora, tá bom? A letra B, de uma função sobrejetora que não seja injetora. A letra B, nós vamos dar um exemplo da letra B para vocês, de uma função injetora que não seja sobrejetora. Essa aqui, ó, é uma função sobrejetora que não é injetora, tá bom? Letra C, de uma função bijetora. A função bijetora está aqui, ó, 0, 1 e 2, 1, 2 e 3. É uma função bijetora. Quando você fazer o gráfico dessa função, aí gráfico não, a gente vai, pode ser um gráfico, né? Mas diagrama, você vai descobrir que realmente esses elementos estão interligados com essas definições. E a letra D, de uma função que não seja injetora nem sobrejetora. Nesse caso aí, ó, nós temos essa função, né? Que ela não é injetora nem sobrejetora. Beleza? Tranquilo? Então aí nós chegamos até essa página aí, né, sobre função. Na próxima aula a gente vai falar sobre a função composta e também a função inversa, tá bom? Agora, qual é a tarefa para agora, professor, para me fazer agora? A tarefa que eu quero que você faça agora, além das questões aí de copiar essas questões no seu livro, vai ser essa tarefa aqui, ó. Tá bom? Para você fazer agora, para responder para o professor agora. Livro de atividade, a página 12 e 13, questões 12 a 15. Você vai resolver aí no seu livro de atividades essas questões, tá? Só lembrando que esses assuntos já foram estudados aqui nos vídeos aulas anteriores, tá bom? Bom, já me despeço por aqui. Foi muito legal a nossa aula de hoje, nós exploramos muito bem sobre a função, né?
os tipos de funções. E no nosso próximo encontro a gente vai estar explorando muito mais, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Só lembrando que a atividade para você fazer agora, tá bom? É essas atividades aqui, ó. Página 12 e 13, livre atividade, questão 12 a 15, tá bom? Vou aguardar aí a sua mensagem para confirmar a sua participação e também para eliminar alguma dúvida se você tiver, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.